Gostaria de convidá-los a abrirem as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo à igreja que se reunia na cidade de Colossos, capítulo de número 4, do 7º versículo até o versículo 18, Colossenses 4, do 7º versículo até o versículo 18. Todos acharam? Está escrito na santa palavra do Senhor: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sob quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servos de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, baixe sua fronte, vamos falar com Deus. Deus, sua palavra que é poderosa para criar mundos, sua palavra que é poderosa para criar o homem, sua palavra que é poderosa para refazer o homem, sua palavra que é poderosa para ressuscitar o homem, sua palavra que é poderosa para dar nova vida ao homem, acabou de ser lido nesse lugar. Ó Deus, então a minha súplica é que a sua palavra, que é poderosa, cumpra os intentos que o Senhor Deus Todo-Poderoso designou e destinou que ela cumprisse nessa noite. Que a sua palavra gere vida, que a sua palavra nos exorte, que a sua palavra nos corrija, que a tua palavra nos encha de esperança, que a tua palavra mude o nosso destino. E é óbvio, Senhor, que eu não tenho a menor condição de fazer nada disso. Então estou em tuas mãos, suplicando a tua misericórdia, pedindo que o Senhor fale conosco por graça, pedindo que a tua palavra, que é poderosa, realize os intentos que o Deus Todo-Poderoso reservou para esta noite, e que eu não venha causar problemas. Pelo contrário, toma-me em tuas mãos e fala conosco, por meio deste que ora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de Senhor dos Anéis. Eu gosto muito de contos fantásticos. E eu gostaria de trazer um pedacinho do Senhor dos Anéis como palavra introdutória desse texto. A saga de Tolkien diz que na terceira era da Terra-média, nas terras de Mordor, um poder do mal se levanta sob a figura de Sauron. Um poder maligno se instaura.
O senhor das trevas vai adquirindo força e mais força, e vai trazendo para perto de si um exército poderosíssimo. Mas havia uma barreira para que o poder de Sauron se estabelecesse. Um pequeno objeto, mas apesar do seu tamanho, magnífico em poder. Faltava a Sauron um anel, o anel do poder, o anel que a todos deveria governar, um anel que deveria ser encontrado, um anel para todos trazer a escuridão, um anel para aprisioná-los. Eram exatamente estas falas que estavam cunhadas neste anel poderoso. Por um golpe do destino na saga, o anel vai aparecer no condado, na terra dos hobbits, mais precisamente na casa de Bilbo, que depois se tornou a casa de Frodo Bolseiro. Um mago daquele tempo, chamado Gandalf, avisado que as forças do inimigo se aproximam, ordena que o anel saia do condado, e que o anel se encaminhe até Valfenda, na casa de Elrond, num lugar onde os elfos ainda tinham poder e domínio. Conta-nos a história que um pequeno grupo de hobbits é formado. 4 hobbits, Frodo, Sam, Merry e Pippin, destemidos hobbits, conduzem o anel por perigos 1000 até a terra de Valfenda. Conduzidos por Passo Largo, um dos líderes da jornada futura, chegam até esse lugar magnífico. E neste lugar magnífico, os 4 hobbits, juntamente com o anel, juntamente com Passo Largo, juntamente com Gandalf, vão formar uma comitiva. O próprio texto da história nos diz que era uma comitiva de improváveis, uma comitiva de andantes, uma comitiva de seres andantes que formariam a sociedade do anel. Nessa comitiva existiam 2 humanos, um era um andarilho, Passo Largo, um outro era um descendente de rei, um guerreiro, havia um anão, havia um príncipe elfo, havia um mago e haviam os 4 hobbits. Neste tempo da história, uma sociedade de improváveis é formada, que parte dos encantos de Valfenda devem se dirigir às angustiosas terras de Mordor. 9 homens ou 9 seres carregam a malignidade em suas mãos, carregam o destino da Terra-média em suas mãos, em direção à escuridão. Saindo da história fantástica de Tolkien, voltando para o nosso mundo, encontramos um texto lido, onde mais uma vez uma comitiva é formada, mais uma vez uma sociedade é ajuntada, não mais a sociedade do anel, agora a sociedade da aliança, não mais carregando o mal consigo, mas levando as boas novas, não mais partindo dos encantos de Valfenda para o reino sombrio de Mordor, mas partindo de um calabouço sombrio de Roma para a igreja de Colossos e para os confins da terra. Mais uma vez uma comitiva de improváveis surge, mais uma vez uma comitiva de 9 andantes aparece, mais uma vez o destino do mundo é posto sobre os ombros de homens diferentes. Nessa noite, a minha intenção é mostrar a vocês como essa sociedade da aliança andou, como os improváveis membros dessa sociedade conseguiram mudar o destino de alguns lugares do mundo antigo, como esses improváveis nos servem de inspiração para estes outros improváveis para cumprir a missão. O tema desta noite é missão, uma tarefa de improváveis. Olhe comigo no versículo 7, e nós começaremos a ver esses improváveis. No 7º versículo diz: quanto à minha situação,
Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Versículo 8 diz: eu vou-lo envio, com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Tíquico era um dos amigos íntimos de Paulo, um mensageiro altamente valorizado. Era um homem que tinha por origem a província da Ásia e acompanhara o apóstolo Paulo desde a conclusão da terceira viagem missionária. Havia retornado da Grécia, havia retornado da região da Macedônia, havia cruzado a Ásia Menor e dali estava com Paulo em Jerusalém no momento da prisão e no momento do encarceramento de Paulo. Paulo já o havia enviado em outra oportunidade. Paulo já havia dito que Tíquico deveria ir a Troade. E agora, alguns anos depois, mais tarde, depois de passar um tempo com Paulo em Roma, durante o primeiro aprisionamento romano, Tíquico é encarregado pelo apóstolo de levar o destino não somente a epístola de Colossos, mas como a de Filemão e talvez a epístola de Efésios. O que Paulo dá a Tíquico é a tarefa de levar a carta a Filemão, de levar a carta aos Colossenses e de levar a carta aos Efésios. A missão de Tíquico, o primeiro improvável da história, é dar conhecimento aos irmãos da situação do prisioneiro Paulo e de alentar o coração desses irmãos quanto à situação de Paulo. Obviamente nós temos que olhar para esse texto e olhar para a nossa vida. Como é maravilhoso termos junto de nós homens e mulheres com a capacidade de alentar o coração. Como é incrível possuir ao nosso lado pessoas que podem animar, pessoas que podem confortar, pessoas que podem consolar, pessoas que podem encorajar, pessoas que podem reconfortar. Esse é Tíquico. Tíquico é um homem enviado por Paulo para dar satisfação da missão, mas acima de tudo, para trazer consolo ao coração. O texto não para por aí, mas 3 características de Tíquico surgem. Olhe comigo de novo no versículo 7. Diz que Tíquico é irmão amado, diz que Tíquico é fiel ministro e diz que Tíquico é conservo no Senhor. Um leal companheiro de Paulo, um leal companheiro de Jesus, um leal companheiro da igreja. Paulo faz questão de mencionar que Tíquico é seu irmão amado, que Tíquico é um fiel ministro da igreja, que Tíquico é um cooperador na obra do Senhor. O primeiro improvável da comitiva da sociedade da aliança é um homem com um coração de servo, é um homem com uma lealdade indizível, cuja missão é fortalecer e consolar o coração dos irmãos que estão em Colossos. Certamente, irmãos queridos, certamente, você conhece pessoas com essas características, improváveis que são chamados para a missão, que possuem como característica principal alentar e consolar o coração. Há pessoas nas nossas vidas que basta uma ligação, a voz do outro lado já vem como consolo e como bálsamo. Pessoas em que podemos confiar, pessoas em que podemos chamar de irmão amado, de amigo leal e fiel. A sociedade dos improváveis começa chamando homens com características de alentar o coração. Tíquico era um homem leal, Tíquico era um homem que servia, Tíquico era um homem que incentivava outros homens a viverem uma vida melhor. Certamente, um de nós, nessa noite, tem essa característica também. Na sociedade da aliança, o primeiro improvável é um servo consolador. Vamos olhar o segundo improvável da sociedade da aliança. E este talvez seja o mais improvável dentre os 9. Seu nome é Onésimo, e eu dei como sobrenome de Onésimo o útil. Versículo de número 9, olha comigo na sua Bíblia. Em sua companhia vos envio o Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Onésimo foi um homem com um passado triste. Quem era ele?
Onésimo é o escravo fujão. Onésimo é o escravo de Filemão, que havia fugido e provavelmente levado alguns pertences do seu mestre. Onésimo não era apenas um escravo fujão, mas conta-nos a história eclesiástica, que Onésimo também era um ladrão. Por sua vez, Filemão era um homem crente, provavelmente um dos líderes da igreja de Colossos. Abrigou a igreja na sua própria casa. Onésimo, então, em algum momento da história, pega não apenas as suas próprias coisas, mas pegam as coisas do seu mestre, que era um dos líderes da igreja, e foge, negando a lealdade, negando a devoção. Se não bastasse a fuga, também há a traição. Se não bastasse a traição, há o roubo. Se não bastasse o roubo, o passado de Onésimo é um passado marcado por sórdida ganância. No entanto, conta-nos a história que Onésimo, em busca de liberdade, acaba sendo capturado pelo Senhor Jesus. Por providência divina, Onésimo vai parar na prisão onde Paulo estava, onde o veterano apóstolo estava, onde o veterano apóstolo que tanto havia gerado discípulos, que tanto havia produzido, mais uma vez tem como incumbência produzir mais um discípulo. Mesmo em algemas, o apóstolo Paulo está produzindo frutos. Neste encontro fortuito, neste encontro casual, Onésimo muda. Continua sendo escravo, mas agora conhece a verdadeira liberdade. E quando Onésimo experimenta a verdadeira liberdade, Onésimo é chamado por Paulo como irmão amado. Onésimo é chamado por Paulo como um irmão querido e é devolvido a Filemão. De inútil, Onésimo passa a ser útil. E esse é o trocadilho que é presente na carta que leva o nome do seu antigo senhor. Paulo roga a Filemão que receba Onésimo como alguém, como um próprio filho. Onésimo é o segundo improvável da lista. É um homem com um passado triste, mas com um presente glorioso. É um homem que passa de inútil para útil, de descrente e fujão, passa a ser crente e servo do Senhor Jesus. De escravo, passa a ser chamado de filho. E conta-nos a história que Onésimo se transformará em um grande pastor, e um homem que dará a vida alguns anos à frente pelo Evangelho, e sucederá os passos do apóstolo Paulo nas viagens missionárias do mundo antigo. Onésimo é um homem com um passado triste, é um homem com um passado escuro, é um homem com um passado vergonhoso, mas é um homem com um presente maravilhoso. O segundo representante da comitiva dos improváveis, da sociedade da aliança, é alguém com um passado triste, mas que teve a sua vida transformada e possui um futuro promissor pela frente. Provavelmente, em meio às fileiras da igreja, não apenas desta igreja, mas de inúmeras igrejas, nas fileiras e nos bancos que preenchem as nossas igrejas, temos homens e mulheres com um passado triste. Temos homens e mulheres que de inúteis, que de escuros, que de vergonhosos, foram transformados em úteis. Passaram de um passado escuro para um presente iluminado. Passaram de uma vida cheia de vergonha e dor para uma vida levando a esperança nos seus ombros. Primeiro improvável, um homem leal que serve de consolo para outros crentes. Segundo improvável, um homem com um passado escuro, com um presente transformado e com um futuro promissor. Chegamos ao terceiro improvável da nossa lista. Olhe comigo no versículo de número 10. Seu nome é Aristarco, e eu dei como título o prisioneiro. Versículo de número 10 diz: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. É interessante que nada nos é dito de Aristarco, a não ser essa pequena frase: ele é prisioneiro comigo. E o que isso significa? Qual é a relevância, qual é a significância de Aristarco ser chamado de prisioneiro? Talvez seja importante nós irmos até o mundo antigo,
para conhecermos as prisões do mundo antigo. As prisões do mundo antigo não são comparadas nem mesmo com as piores prisões do nosso país. Nas prisões do nosso país, mesmo em condições desumanas, ainda existem refeições diárias, ainda existem lugares para dormir, ainda existem lugares para a sua higiene pessoal. As prisões do mundo antigo não eram assim. As prisões do mundo antigo não tinham comida, não tinham água, não tinham banho, não tinham nada. Era apenas um calabouço, onde um preso tinha fixado nas suas pernas uma corrente, e essa corrente fixada numa rocha. Não sabemos se Paulo está na sua primeira prisão domiciliar ou se na sua segunda prisão, a definitiva. Mas eu entendo que mesmo Paulo estando na sua prisão domiciliar, nenhum de nós abriria mão da própria vida para ser companheiro de um prisioneiro. Nenhum de nós decidiria ser escravo de um prisioneiro. Nenhum de nós decidiria, em sã consciência, ser dirigido por um prisioneiro. Mas Aristarco faz exatamente isso. Aristarco abandona a própria vida para caminhar com a vida e junto ao apóstolo Paulo. Para estar com Paulo, mesmo se Paulo estivesse preso. Aristarco decide servir as algemas de Paulo. Aristarco decide ser o escravo de Paulo no seu momento de prisão e de cerceamento de liberdade. O terceiro personagem, o terceiro membro da sociedade da aliança, é um homem abnegado, é um homem que abre mão da própria vida para doar a sua vida em favor de outros, é alguém que abre mão da própria existência, é alguém que abre mão da própria agenda, dos próprios valores, dos próprios sonhos, dos próprios projetos, para servir aos valores, os sonhos e os projetos de outro. Na lista dos improváveis, na lista da sociedade da aliança, alguns são servos leais, sim. Outros são homens com um passado triste e um futuro glorioso. Mas ainda há homens com um coração completamente abnegado, completamente solidário, completamente disposto a largar tudo em favor do próximo. Provavelmente você conhece aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa que, se você ligar às 10 da noite, se você ligar às 11 da noite, se você ligar à meia-noite, se você ligar às 3 da manhã, se você ligar às 5 da manhã, a resposta do outro lado será o que você precisa. Eu estou disposto a ajudar. Me dá um tempo, eu só vou me trocar, eu vou pegar o meu carro e vou até você. Provavelmente nós conhecemos pessoas assim, pessoas que têm o coração do lado de alguém que é assim. Talvez você esteja próximo de alguém que é assim, ou talvez você mesmo seja assim. O membro da sociedade da aliança, um membro da sagrada comitiva, um dos improváveis, é alguém que considera os interesses do outro maiores do que os seus próprios. Alguém que considera as necessidades do outro maior do que suas próprias necessidades. Terceiro componente da sociedade da aliança é um homem que abre mão da sua vida em favor de outro. Quarto improvável. O quarto improvável chama-se Marcos, e eu o apelidei de o necessário. Versículo de número 10 da sua Bíblia diz que: e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei. Quem foi Marcos? Quem foi esse homem? Marcos, além de ter sido, conforme alguns acreditam, o amanuense de Pedro, aquele que escreveu as lembranças e os relatos de Pedro, que editou as histórias de Pedro, que escreveu o segundo evangelho, Marcos é aquele homem que fez parte da primeira viagem missionária de Paulo. Nessa viagem missionária estavam Paulo, Barnabé e João Marcos, sobrinho de Barnabé. Porém, o que ocorre no desenrolar dessa viagem é catastrófico. Quando a viagem missionária se torna difícil, quando provavelmente Paulo adoece, e mesmo assim, de forma obstinada, insiste em continuar a viagem, saindo de Chipre e indo até Pafos, mesmo estando sem condições de subir as montanhas que levariam até Perge,
Mesmo Paulo não tendo condições de prosseguir a viagem, João Marcos olha essa atitude de Paulo e decide abandonar a jornada, decide regressar à sua terra natal. Em outras palavras, João Marcos abandona o grupo missionário, deixa os seus companheiros de missão na mão e assume sobre si a figura de um desertor. O engraçado nessa história toda é que quando Paulo e Barnabé se preparam para a segunda viagem missionária, surge entre as fileiras dos homens que vão se candidatar a figura de João Marcos. João Marcos se candidata à segunda viagem, mas Paulo imediatamente é contrário à sua presença. Paulo imediatamente diz: não, João Marcos não pode ir conosco. Mas Barnabé, tio de João Marcos, insiste em levá-los. Conta-nos a Bíblia que a briga entre Paulo e Barnabé é tamanha que cada um vai para um canto. Paulo e Barnabé se separam assim como Abraão e Ló haviam se separado alguns séculos antes. No entanto, a vida dá voltas. No entanto, a vida gira. E João Marcos surge mais uma vez na vida do apóstolo Paulo. Saiba, irmãos, queridos, que Deus se encarrega em dar segunda chance na vida de homens e mulheres. Deus se encarrega de dar novas oportunidades dos homens fazerem o certo. Deus se encarrega em dar oportunidades para aquele que no passado falhou, ter uma oportunidade de acertar. Todo mundo tem o direito de uma segunda oportunidade. Todo mundo tem o direito de uma segunda chance. Não cabe a nós ser o carrasco, não cabe a nós dizer que se uma pessoa fracassou uma vez, ela fracassará para sempre. No entanto, aqueles que possuem uma segunda chance, não podem desperdiçá-la. Aqueles que possuem uma segunda oportunidade, não podem deixá-la passar. O texto nos diz que Paulo envia João Marcos, primo de Barnabé, sobre o qual vocês já ouviram, e se ele for ter convosco, o acolham. Paulo faz exatamente isso. Não levem em conta o passado de João Marcos, não levem em conta o que ele fez, agora o acolham, agora o recebam, agora tenham João Marcos em apreço, porque ele recebeu uma segunda chance e a abraçou. O quarto herói improvável, o quarto membro da Sociedade da Aliança, é alguém que recebeu uma segunda chance e certamente abraçou essa segunda chance. O reino de Deus, irmãos queridos, é um lugar do mundo onde homens que fracassam, onde homens que naufragam, onde homens que se transformaram em algum momento da história em até desertores inúteis, podem ser chamados para uma segunda oportunidade. O reino de Deus é o único lugar onde desertores são chamados para fazer parte das fileiras. O reino de Deus é o único reino de segundas oportunidades. E talvez alguns de nós sejam exatamente esta pessoa. Alguém que recebeu uma segunda oportunidade, que em algum momento da vida abandonou o Evangelho e agora tem uma oportunidade nova de fazer o certo. Na lista dos improváveis, existem homens que são servos. Existem outros com um passado triste, existem outros que são abnegados, mas certamente existem homens e mulheres que receberam uma segunda chance. Se você recebeu uma segunda chance, abrace-a com todas as suas forças, agarre-a de uma vez por todas e não a deixe escapar. O quinto improvável da Sociedade da Aliança nos surge. É um homem cujo nome e sobrenome demonstram o seu caráter. É um homem cujo nome o precede. Versículo 11 nos fala de Jesus, o justo. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo, pelo reino de Deus, eles têm sido o meu lenitivo. Talvez nós conheçamos alguns homens e mulheres cujo nome os preceda. Talvez nós conheçamos pessoas cujo nome diga quem ele de fato é. Na Sociedade da Aliança, este homem é Jesus o justo. Paulo diz: eu estou enviando a vocês Jesus,
mas vocês devem conhecê-lo como justo. Obviamente esse Jesus não é o Cristo, obviamente esse Jesus não é o Cristo crucificado, mas mesmo sem ser o Cristo, esse Jesus é o justo. Se eu comecei o meu sermão indo para Tolkien, eu quero nesse momento sair de Tolkien e ir até C.S. Lewis. Nas Crônicas de Nárnia, no universo de C.S. Lewis, no universo paralelo, há uma ilustração que cabe muito bem nesse texto. Nas Crônicas de Nárnia, precisamente em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, tem um menino chamado Edmund. E Edmund, tentado pelas promessas da Feiticeira Branca, trai os seus irmãos, avisando-a mais uma vez que os filhos de Adão e as filhas de Eva estão em Nárnia e estão à procura de Aslan, o grande leão. Edmund trai a linhagem da sua família. Edmund trai a linhagem dos seus antepassados. Edmund vende a sua alma para a feiticeira. E ao se aliar à feiticeira, Edmund condena a própria vida. A trama dá uma guinada. Se você não assistiu, se você ainda não leu, leia, assista. Entenda esses universos que tem muito a nos ensinar. A história dá uma guinada. Quando Aslan, o grande leão, assume a culpa de Edmund e por amor se oferece em troca para morrer na mesa de pedra, para morrer nas mãos da Feiticeira Branca. O grande leão entrega sua vida para Edmund, para salvar o traidor, para salvar os filhos de Adão. Aslan se sacrifica por Edmund. A cena do cinema é maravilhosa, mas é assustadora. Aslan caminha em direção à mesa de pedra, é achincalhado, é aviltado, sua juba é cortada, sua boca é amarrada, ele sofre o escárnio, ele é golpeado, e nas mãos da feiticeira, ele com uma estocada só, é morto. Mas não sabia a feiticeira que havia uma magia profunda. Antes da aurora do tempo, havia uma lei em Nárnia que dizia que se um justo morresse pelos injustos, a mesa de pedra seria quebrada e a maldição seria eliminada. Aslan então revive. A mesa de pedra é partida no meio. Narnianos e filhos de Adão se unem e conseguem vencer a Feiticeira Branca. No final do filme, os filhos de Adão são coroados como reis em Nárnia e recebem um novo nome. Edmundo, o traidor, não é mais chamado de traidor. Aslan, ao coroá-lo, diz: Edmund, o justo. E por que Edmund é chamado de justo? Porque ele foi justificado, porque ele recebeu sobre si uma justiça que não era dele. Porque quando Aslan morre no lugar de Edmund, ele aplica a sua própria justiça a Edmund. E isso faz o nosso personagem na união dos improváveis, na reunião dos incertos, na reunião dos estranhos, na reunião dos homens que não possuem as habilidades. Certamente há homens e mulheres que depois do seu próprio nome está escrito justo, não pelas ações incríveis, não pelos feitos maravilhosos, mas porque foram justificados pelo Senhor Jesus. O nosso quinto personagem é alguém que foi justificado e que recebe o nome de justo, e esse nome o precede. Mas note que o texto fala alguma coisa desses improváveis. Note comigo, olhando para a sua Bíblia, que o texto diz que eles têm sido o meu lenitivo. Isto é, eles têm sido um oásis. Esses homens têm sido uma bênção na minha vida. O que Paulo está dizendo é que esses judeus, Aristarco, Marcos e Jesus, têm sido um oásis, um manancial de águas vivas no meio do deserto. O que Paulo diz é que, independente da característica do improvável, independente da característica daquele que forma a sociedade da aliança, independente da característica que nós tenhamos, a nossa existência deve ser
para ser uma fonte de água fresca na vida de pessoas que sofrem, uma fonte de águas cristalinas, um oásis em meio ao deserto. É óbvio que na vida carregamos pianos pesados, é óbvio que na vida carregamos fardos difíceis de carregar. O que seríamos de nós se não houvesse lenitivos na nossa vida? Se não houvessem homens e mulheres que, quando o piano é pesado demais, eles prontamente estão lá, se não para carregar, para nos dar água a beber. Somos gratos pela existência de tais pessoas, somos gratos pela existência de lenitivos, mesmo se até hoje você nunca soube que esta é uma característica que você tem que ter. Saiba que a sua fonte, que a sua missão é ser fonte de águas na vida de outras pessoas. Sexto improvável, versículo de número 12. Epáfras, o pastor. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho, de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Quem foi Epáfras? Epáfras foi um homem apaixonado pelo Evangelho, e mais do que isso, um homem apaixonado pela vida de oração. Talvez seja necessário trazer algumas informações de Epáfras antes de nós adentrarmos na característica dos improváveis, ou da característica improvável que ele tem. Epáfras foi o fundador da igreja que existia na cidade de Colossos. Ele era o pastor dessa igreja, exerce o pastorado nessa cidade com alguns irmãos, provavelmente junto com Filemão, junto com outros homens e mulheres, assume a liderança desta igreja e assume a plantação dessa igreja. Na tentativa de buscar uma solução para as angústias dessa igreja, conta-nos que Epáfras vai até o apóstolo Paulo, vai buscar alento na direção do apóstolo Paulo, e provavelmente a conversa entre eles deve ter acontecido assim: Paulo, os irmãos em Colossos estão bem, estão firmes na doutrina, mas tem perigos terríveis que os rodeiam. Tem pessoas dizendo que eles devem aderir a alguns rituais, tem alguns dizendo que eles precisam de andar de acordo com a visão, tem outros dizendo que eles têm que se afastar da comida A, da comida B. Enfim, Paulo, eles são crentes, são firmes, mas estão sendo assediados por falsos irmãos, preciso da sua ajuda. Escreve uma carta para eles, Paulo, escreve uma carta para eles, escreve uma carta para estes. E esta carta que você tem na mão é exatamente a resposta de Paulo. Paulo escreve a carta aos Colossenses exatamente porque Epáfras está lá pedindo. Retorne à ideia de Epáfras. Epáfras é um homem apaixonado pelo Evangelho e um homem de oração. A primeira característica que esse homem tem é pedir socorro a Paulo em favor da igreja e em favor da sã doutrina. Mas ele não faz isso apenas buscando os poderes humanos, buscando a liderança paulina. Ele faz isso orando ao Senhor. Paulo mesmo diz de Epáfras: Epáfras se esforça por vocês nas orações, pede a Deus que fiquem firmes. Ele tem orado por vocês de forma incessante, suplicando ao Senhor Deus que vos ajude diante de tantos desafios. É óbvio que na união de improváveis há muitos apaixonados pelo Evangelho. Há muitos do nosso meio que foram tão afetados pela obra do Senhor Jesus, foram tão tocados pelo Evangelho, que resolveram assumir a frente do Evangelho juntamente com o Senhor Deus, e ir plantar igrejas, ir pregar o Evangelho, abandonar a própria vida. Alguns estão aqui hoje, ou estão espalhados pelos cantos do mundo, certamente vivendo em favor de outras pessoas. Mas uma característica que é maior do que essa, é que na comitiva dos improváveis precisam ter pessoas que dobram os joelhos em favor de outros. Existem pessoas que devem ser campeões na oração,
pessoas que devem ser colunas de intercessão em favor das nossas vidas, em favor dos nossos ministérios. Quem orou pela sua conversão? Quantas pessoas clamaram ao Senhor Deus, e nós não sabemos nem quem são, mas nas colunas do Evangelho, lá estão seus nomes marcados. Homens e mulheres de oração, conhecidos por terem os joelhos de camelos, que entendem que a igreja é sustentada por joelhos dobrados. Na comitiva dos improváveis, muitos são servos, outros são pessoas com passado triste, outros são pessoas com a vida abnegada. Pode ligar em qualquer horário, em qualquer tempo. Existem pessoas que estão recebendo uma segunda chance. Existem outros que foram declarados justos. Mas existem os guerreiros de oração. E eu não sei se você é um deles, mas se você for, louvado seja o teu nome. Na comitiva dos improváveis, existem aqueles que nunca aparecem, mas estão sempre diante de Deus. Chegamos em mais um integrante da comitiva improvável. O sétimo improvável é um dos improváveis que a gente tem tanto conhecido por aí. Pessoas que abriram mão da sua carreira, pessoas que abriram mão do bem-estar financeiro, pessoas que abriram mão de tudo para viver o Evangelho. E o exemplo disso é Lucas, o médico. Versículo de número 14: saúda-vos Lucas, o médico amado. O que ele fez? Quem é Lucas? Lucas é um médico que abriu mão de toda a sua carreira como doutor para ser missionário e historiador. Se você acha isso pouco, pense num médico fazendo isso hoje em dia. Pensa num médico bem sucedido fazendo isso hoje em dia. Multiplica isso por 100, porque nós estamos há 2000 anos atrás. Lucas abandona tudo. Lucas, há 1900 anos atrás, percebe que encontrou um tesouro maior do que a medicina. Percebe que encontrou um tesouro maior do que sua carreira. Percebe que encontrou um tesouro maior do que sua profissão. E Lucas larga tudo. Lucas larga a sua carreira para viver uma nova missão, para viver uma nova trajetória. E essas pessoas têm sido encontradas nas igrejas. Pessoas que você pergunta: o que você faz? E ele diz: eu sou missionário. E você diz: e antes disso? Eu era engenheiro, eu era arquiteto, eu era professor, eu era empresário, eu era motorista de ônibus, mas eu larguei tudo isso, porque encontrei um tesouro de maior valor. O sétimo integrante da comitiva dos improváveis é alguém que larga uma carreira promissora, larga a certeza de uma carteira cheia, para ter o reino de Deus como maior tesouro, como maior valor. Alguns de vocês fizeram isso. Certamente, muitos missionários no mundo fizeram isso, na união dos improváveis. É necessário que homens e mulheres larguem os seus talentos, abram mão das suas carreiras e vivam a mensagem do Mestre. O oitavo dos improváveis é alguém com um futuro triste. Seu nome é Demas, e eu o apelidei de o amante do mundo. Versículo 14: e também Demas. E o que aconteceu com Demas? Paulo vai falar de Demas numa outra carta. Demas não suportou as pressões do Evangelho e se entregou às paixões do mundo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Provavelmente na união destes improváveis, também havia alguém com um futuro triste, e este alguém era Demas. Nesta união de improváveis, talvez tenham homens e mulheres com um futuro triste. Talvez tenhamos homens e mulheres que a única menção será em algum momento, numa lista de membros da igreja, um nome que ficou esquecido no passado. Alguém que um dia passou entre nós, mas não permaneceu conosco. Alguém que um dia caminhou algum tempo ao nosso lado, mas se perdeu.
Provavelmente você conheça alguém assim. Na comitiva dos improváveis, também há os que se perdem. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Cuidado, irmão querido, porque as paixões do mundo são verdadeiras. Temos um feroz adversário que anda ao nosso derredor, e se não bastasse, temos um inimigo mais cruel que habita dentro do nosso coração. Seu nome é pecado, que nos assedia tenazmente. Cuidado, porque é possível que o nosso nome possa ser mencionado em alguma lista, mas seja esquecido pelos séculos dos séculos. Alguém que ouviu, mas não escutou. Alguém que andou, mas não perseverou. Em que lugar que se desenvolve a comitiva dos improváveis? Caminhando em direção ao nosso final. A comitiva dos improváveis vai para lugares improváveis. Na saga do Senhor dos Anéis, lá no início da jornada, o anel sai de Valfenda e vai em direção a Mordor. Naquele mundo mítico, naquele mundo repleto de aventuras e fantasias, a sociedade do anel sai de um lugar maravilhoso e vai em direção ao lugar de trevas. Mas no nosso mundo real, no nosso mundo, na sociedade da aliança, nessa união de improváveis, nós saímos de uma situação ideal para uma situação caótica. E essa situação caótica é repleta de lugares improváveis. Versículo 15 e 16. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai que seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia lede igualmente perante vós. Aqui nós temos 4 igrejas representadas. A igreja de Hierápolis será dita no final desse livro, a igreja de Colossos, nós temos a igreja de Laodiceia, e nós temos talvez uma plantação surgindo, que é na casa de Ninfa. Quem é Ninfa? Ninguém sabe. Ninguém sabe ao certo quem é esse personagem, mas nós sabemos que há uma igreja que ela hospeda. O que nós temos olhando nesse texto é a certeza que a sociedade da aliança, a união de improváveis, deve servir a igrejas grandes, a igrejas pequenas, a igrejas consolidadas, a igrejas nascendo. Devemos servir a igrejas perto, a igrejas longe. A pergunta é: qual igreja eu devo servir? E a resposta é a igreja do Senhor Jesus. A pergunta é onde? E a resposta é aonde ela estiver. Qual tamanho essa igreja deve ter? E a resposta é: seja qual for. Se essa igreja é estabelecida ou não, pouco importa. Somos chamados a servir a estas igrejas. Somos chamados a servir a causa do reino, somos chamados a servir a igreja do Senhor Jesus, somos chamados a servir a igrejas em lugares improváveis, somos chamados a servir a igrejas espalhadas pelos 4 cantos do mundo. É necessário entender que a sociedade da aliança é chamada para servir o reino de Deus, aonde ele estiver. Eu sei que igrejas grandes, consolidadas, firmadas, não são atrativas. Mas sabe, irmãos, que em curtelas, em vielas, em bairros escuros e pobres, há igrejas precisando de ajuda, e esta comitiva de improváveis é enviada a estas igrejas com a missão de trabalho. Qual é a missão dos improváveis? Os improváveis de Tolkien, lá, a Sociedade do Anel, tinha como missão levar a Mordor o anel. E o anel tinha que ser destruído nas chamas que o forjaram. Mas os improváveis do calabouço, os improváveis de Paulo, têm uma missão muito mais difícil. A missão deles não é destruir um anel. A missão deles é tratar de pessoas tristes, machucadas e feridas. Versículo de número 17. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebesse do Senhor para o cumprires. Quem é Arquipo? Bom, Onésimo era o escravo de Filemão, já Arquipo era o filho de Filemão. E muito provavelmente, o que aconteceu foi que quando Onésimo fugiu, algo de muito ruim ele fez a Arquipo. Por isso que Paulo faz a menção a Arquipo, e diz o seguinte: eu estou mandando a você essa comitiva, esse grupo de improváveis, estou pedindo que você receba, e entre esse grupo está Onésimo.
recebe-o como um irmão. Perdoe os seus pecados, perdoe as suas falhas, receba na sua família. O recado de Paulo não é mais para Filemão. Ele já escreveu uma carta para Filemão, e essa carta é conjugada com Colossenses. Mas a carta, o recado agora é para Arquipo. É endereçado exatamente para o coração ferido, para o coração destruído, para o coração amargurado pelo pecado, para o coração destruído pela culpa, pela malignidade, pela inveja, pelo ódio. Qual é a missão dos improváveis? Sair pelo mundo tratando de pessoas feridas, tratando de pessoas que sofreram, tratando de pessoas que precisam de ajuda. Nossa missão não é destruir um anel mágico. Nossa missão é levar o único remédio que pode transformar a vida de homens e mulheres. Nossa missão é levar o bálsamo de Cristo, o aroma da salvação, a mensagem do Evangelho. A nossa missão é chamar homens e mulheres para retornarem ao Senhor Jesus e serem curados dos seus machucados, suas feridas, suas mágoas, abrirem mão do seu estilo de vida iracundo, que odeiam, que são odiados, dizendo: perdoem, pois vocês estão sendo perdoados. Sirvam, porque vocês foram servidos. Trabalhem uns pelos outros, porque o Senhor trabalhou por vocês. Amem uns aos outros, como sendo um de vocês. Quem é o líder dessa sociedade? Quem é o líder desses andantes? Quem é o líder dos improváveis? O versículo 18 diz: a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Paulo é um apóstolo em cadeias, o velho missionário, e muitas coisas poderiam ser ditas de Paulo. Foi um homem com 3 viagens missionárias, foi um homem que testemunhou a Cristo perante judeus, perante gentios, perante reis, perante governadores, pregou no Oriente Médio, na Ásia, nos Balcãs, na Europa, converteu milhares e milhares de pessoas ao cristianismo, foi o maior escritor do Novo Testamento, ainda é o maior teólogo e maior missionário de toda a história. Tudo isso poderia ser dito dele, mas não é por esse caminho que eu vou. Eu quero ressaltar 2 detalhes do texto. O primeiro é que Paulo, o líder dos improváveis, é alguém que carece de orações. Em Colossenses capítulo 4, versículo de número 2, Paulo diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Versículo 3, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Versículo 4, para que eu o manifeste como devo fazer. O que Paulo está dizendo é: lembrem-se das minhas algemas. Nosso novo integrante da comitiva dos improváveis é alguém que carece de orações, é alguém que precisa de sustento, é alguém que dizia: ore por mim, é alguém que precisava de socorro. Mas há um segundo aspecto de Paulo aqui. Paulo é o líder, mas o líder está preso. Ele é um improvável algemado. Paulo é um homem com uma algema que o impede de sair. O velho missionário não desfruta de liberdade. Seu direito de ir e vir está cerceado. Sua manutenção, seu sustento, sua dependência depende de auxílio externo, depende da benevolência de algozes. O líder da comitiva que aqui está é alguém encarcerado, mas a única coisa que Paulo tinha na sua mão era uma pena, e uma pena sozinha não podia realizar nada. Mas essa pena, quando bem utilizada, poderia fazer coisas improváveis, poderiam fazer coisas incríveis, poderiam fazer coisas maravilhosas. E o que faz de Paulo improvável aqui, não é a sua liderança. O que faz de Paulo improvável é a pena que está em suas mãos. Mesmo preso, mesmo não podendo ir até lá, mesmo não podendo chegar até as pessoas, Paulo ainda arruma uma forma de falar com elas. O último improvável desta lista que aqui está é alguém que tem uma mensagem a contar,
e que não existem impedimentos para que essa mensagem não seja contada. O último improvável não tem as melhores condições, mas tem a melhor informação. O último improvável não tem o melhor lugar. Pelo contrário, o último improvável tem uma mensagem. E esse homem diz: lembrem que eu estou preso. Mas o evangelho não. Note comigo como ele termina, versículo 18. A graça seja convosco. O que Paulo está dizendo é: eu estou preso. O que eu posso fazer é mandar uma mensagem. Mas a graça não está presa. A graça não está encarcerada, a graça não está algemada, a graça não está ocultada, a graça não está presa em correntes. Paulo sabia que a sua mensagem não estava cerceada. E obviamente, nós chegamos no maior improvável de todos os improváveis. A lista que eu dei para vocês foram de 9 homens improváveis. Mas quando a gente fala, a graça seja convosco, quando nós falamos, a graça seja com vocês, surge a figura do maior improvável de todos. O maior improvável de todos é aquele de quem Paulo menciona. O maior improvável de todos é um homem que se encarnou, é um homem que nos representou, é um homem que morreu por nós, é um homem que enfrentou a cruz. O mais improvável dos improváveis é aquele que não possuía beleza alguma, é aquele que não possuía riqueza alguma, é aquele que não possuía onde reclinar a sua cabeça, é aquele que foi rejeitado, esquecido, abandonado, traído, açoitado, esmurrado, foi morto, crucificado, sepultado. Mas o que faz dele improvável não são essas coisas. O que faz do último personagem o herói improvável é que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele venceu a morte. Ao terceiro dia ele triunfou. E conta-nos a Bíblia que ele subiu aos céus, e conta-nos a Bíblia que ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e conta-nos a Bíblia que ele vai voltar, que ele irá nos encontrar. O mais improvável de todos na sociedade da aliança é a mensagem que a sociedade da aliança traz, é o homem por trás da mensagem, é o Galileu que foi morto, é o Galileu que se entregou. Em outras palavras, o mais improvável é a mensagem que se encarnou, é a mensagem que ressuscitou, é a mensagem entre nós, é o Jesus que está aqui. É este o improvável. Entendam, irmãos, que missão é uma reunião de improváveis. É uma reunião que pode ter servos, que pode ter pessoas benevolentes, que pode ter pessoas com passado triste, que pode ter pessoas abnegadas, que pode ter pessoas que foram justificadas, que pode ter pessoas campeãs de oração, que pode ter pessoas sem as condições, mas que ainda falam. Mas participar dessa comitiva é servir o maior improvável de todos. Jesus é o improvável que abandonou o seu trono de glória para vir à terra fazer missão entre os humanos. E nesta missão, o mais improvável é aquele que comissiona homens e mulheres improváveis para fazer parte, não da sociedade do anel, mas da sociedade da aliança. Missão é uma tarefa de improváveis. Missão é uma tarefa de homens e mulheres que são chamados para viver a vida que Jesus Cristo nos conquistou. Missão é servir a tarefa daquele que, quando se encarnou, nos deu o exato exemplo de como deveríamos viver. Missão não são para aqueles que têm mais talentos e mais dons. Missão é uma tarefa de improváveis. E Deus chama improváveis como eu e você para fazer parte da sua missão. Deus chama
pessoas improváveis para fazerem parte da sociedade da aliança. E nesta sociedade, servirmos o mais improvável de todos e pregando a sua história nas igrejas espalhadas pelo mundo, para homens e mulheres feridas, até o dia que este improvável voltará e na sua volta estabelecerá o seu reino. Eu gostaria de terminar essa mensagem convidando os improváveis que aqui estão a se colocarem de pé e orarem ao Senhor Deus e chamarem o Senhor Deus para olhar para as próprias vidas de vocês, dizendo: Deus, eu não sou a pessoa com as qualificações, eu não tenho as qualidades necessárias, mas eu sei orar, eu sei mandar uma mensagem, eu sei estar disponível, eu sei ser leal, eu sei socorrer alguém. Tira de mim a possibilidade de ser alguém que se perca. Eu sou alguém com uma segunda chance, eu sou alguém com uma segunda oportunidade. Eu sou improvável, Senhor. Então eu peço que o Senhor use um improvável como eu, para que a sua história continue. Eu gostaria que você fizesse essa oração, de forma muito particular. Deus, eu sou um improvável. É verdade, eu sou um improvável. Mas o Senhor chamou improváveis da história inteira. O Senhor Jesus é o mais improvável de todos. Então nos coloque para trabalhar, Senhor. Não precisamos de todos os dons, precisamos de alguns deles, e alguns deles talvez eu já tenha, algumas coisas eu já faço. Que Deus use essas coisas para o seu reino. Missão é uma tarefa de improváveis. Muitos improváveis estão por aí fazendo missão. Por que Deus não pode chamar mais um nessa noite? Por que Deus não pode chamar mais outros nessa noite? Lógico que pode. Ele chama improváveis. Vamos orar ao Senhor e pedir: Senhor, chama um improvável como eu. Eu te convido para orar silenciosamente, enquanto nós ouviremos a canção.